Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. E esse episódio, ele é um episódio bônus do módulo 2 dessa série, onde a gente vai abordar a igreja entre duas espadas. Estamos falando aí da ordem, da escatologia, autoridade na era pós-cristã. E nós vamos dividir esse episódio em 4 partes. E na primeira parte eu quero vencer com você sobre fazer uma introdução, fundamentação a respeito da tradição da ordem no pensamento cristão. E se você observar isso claramente, você vai perceber que existe uma crise contemporânea da ordem. Talvez seja essa parte da rejeição dos mileniais e gerações mais recentes a respeito da instituição, a respeito da organização. Isso não somente no campo religioso, na igreja adventista, mas em qualquer ambiente. Nós estamos vivendo uma época marcada por colapso simbólico, muita confusão institucional e degradação moral. E as categorias que durante séculos organizaram o pensamento político e a prática social do Ocidente, como autoridade, justiça, liberdade, responsabilidade, virtude, tudo isso aí foi esvaziado, fragmentado ou até substituído por slogans ideológicos. E nesse vácuo, certamente o Estado moderno ele tenta se configurar como uma instância suprema de sentido e poder, e a igreja, em muitos contextos, assume formas que oscilam entre um certo tipo de ativismo político ou, de certa forma, um retraimento cultural. E diante disso, o tema da ordem, especialmente no que diz respeito à sua natureza teológica, histórica, escatológica, ela precisa ser resgatada com profundidade. E em diversos pensadores, como eu abordei aqui, inclusive o mais citado foi o Eric Voegelin. Obviamente que eu vou fazer um episódio mais à frente, relacionado no módulo 3, sobre elementos também de Eric Voegelin que a gente precisa tomar cuidado, não é? Mas em termos gerais, o Eric Voegelin fornece para nós, especialmente a sua crítica à gnose política, eu acredito que ele fornece para nós uma das chaves para a gente entender essa degradação moderna da ordem. E Voegelin vai demonstrar que quando o homem abandona a transcendência como critério, ele não fica sem fé. Ele simplesmente redireciona para a história, para o Estado, para o partido ou para a ideologia todo esse sentido da ordem. E isso produz invariavelmente uma tentação, né? Aí uma tentação de salvação imanente que tende a totalitarismos simbólicos e políticos. E a tradição cristã, por sua vez, oferece uma compreensão profundamente distinta, porque a ordem não é construída, mas a ordem é revelada. Ela não é produto da vontade humana, mas reflexo da criação. A igreja, nesse sentido, é inserida no tempo. Ela vive sobre essa tensão entre a presença do reino já inaugurado e a plenitude do ainda por vir. E essa compreensão da ordem moldou o pensamento político, basicamente, pensamento político teológico do Ocidente, especialmente por meio da doutrina das duas espadas, que é o tema desse episódio, e permanece relevante para a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, esse episódio propõe resgatar o sentido cristão da ordem como estruturado nas eras dos pais da igreja e nas eras medievais. A gente vai analisar o colapso moderno dessa ordem segundo pensamentos como autores como Eric Voegelin e também dentro do contexto da crítica adventista. E vamos tentar também aplicar esse entendimento à organização, né? Todo o seu sentido de missão e espiritualidade que temos na igreja, e, ao mesmo tempo, sugerir caminhos de fidelidade escatológica no tempo do fim diante desse arcabouço de ordem. Quando você olha a origem cristã do conceito de ordem, você vai ver que o termo latino, né, que é o termo ordo, ele possui raízes que vão além do mero arranjo funcional de elementos. No pensamento clássico e cristão, ordem tem sempre uma dimensão ontológica, simbólica e moral. Trata-se aqui da harmonia entre partes diversas em direção a um fim comum e superior. E na tradição bíblica, esse conceito está vinculado à criação. Você vai ver isso lá em Gênesis 1. Está vinculado também à lei, em Salmo 119. Está vinculado à sabedoria. Você pode encontrar isso em Provérbios 8. E também à soberania divina. Você pode encontrar alguns enxertos disso em Isaías 45. E 45:18, especificamente o verso 18. E para os pais da igreja, como Agostinho, a ordem não é meramente uma realidade social, mas ela é espiritual. Ela reflete, acima de tudo, a hierarquia do ser, né? Deus acima de tudo, os anjos e os homens submetidos a ele, a matéria e a história como teatro dessa providência. Então, essa ordem ela não é estática, mas ela é teológica, ela aponta para a consumação escatológica da justiça e da glória.
E Agostinho, na sua obra Cidade de Deus, né, ele vai formular a sua teologia da história a partir dessa tensão entre ordem celestial e desordem terrena. E ele identifica duas cidades, a de Deus e a dos homens, coexistindo na história, mas com distintos opostos. E essa coexistência é marcada por conflito, mas também por testemunho. Então, nesse sentido, a igreja é peregrina, ela vive no tempo, mas ela se orienta pela a eternidade, e isso é fantástico. E quando você vai olhar a doutrina das duas espadas, existe uma distinção e harmonia entre esses poderes. Durante a Idade Média, essa visão teológica da história e da ordem ela foi desenvolvida com muito mais precisão teórica, especialmente na escolástica. Autores como Isidório de Servilha, Tomás de Aquino, né? Todas essas pessoas formularam a doutrina das duas espadas. E aí você vai trabalhar a questão do poder espiritual, representado pelo Papa e a Igreja, e o poder temporal, representado pelos reis e os magistrados civis. Então essa doutrina, inspirada em Lucas capítulo 22, versículo 38, e na tradição romana também, sustentava que ambos os poderes derivam de Deus e têm funções distintas. O poder espiritual orienta os fiéis para a salvação eterna, e o poder temporal assegura a ordem civil e protege os bons. Então a igreja possui primazia espiritual, mas não deve governar diretamente os assuntos civis. O Estado, por sua vez, deve submeter-se ao juízo moral e escatológico da igreja, então isso aponta para que a igreja está acima do Estado, e essa concepção impediu tanto o absolutismo do Estado quanto o isolacionismo da igreja, e criou-se aqui uma tensão, dentro do contexto da Idade Média, uma tensão fecunda entre os poderes, né? Tensão que seria rompida pela reforma, pelas guerras de religião e também, finalmente, pela modernidade secular. E uma das pessoas que se destaca aqui é o São Boaventura, com a teologia das 7 idades, esse frade franciscano, né, Boaventura, 1217 aí até 1274, ele oferece um modelo de teologia da história profundamente simbólico e espiritual, inspirado por Agostinho e por Joaquim de Fiore, e é nesse sentido que Boaventura desenvolve a ideia de que a história da salvação pode ser compreendida como um processo pedagógico em sete etapas ou 7 idades, né? Ele fala da primeira idade, que é de Adão até Noé, então a segunda de Noé até Abraão, a terceira de Abraão até Davi, a quarta de Davi até o cativeiro babilônico, e aí a quinta do cativeiro babilônico até Cristo, e de Cristo até o fim dos tempos, e então a plenitude escatológica, que seria o sábado eterno. E para Boaventura, cada idade expressa um aspecto da pedagogia divina. A sexta idade, que é a nossa, é o tempo de maior tensão espiritual, mas também de maior revelação. É o tempo de conflito, mas também de consolação. E esse modelo influenciará gerações de teólogos medievais e renascentistas, e a sua ênfase na espiritualidade, na história como drama redentor e na igreja como educadora da humanidade vai antecipar muitos dos temas que vão reaparecer, inclusive lá na frente no adventismo escatológico. E é muito interessante fazer, dentro desse elemento, uma crítica à gnose política, porque a queda da ordem se dá exatamente nesse campo, e você vai entender que a escatologia aqui surge como uma resistência. Quando você olha, a modernidade, ela está em colapso dessa ordem espiritual. Com o advento da modernidade, por exemplo, especialmente aí no século XVII, a teologia da história foi sendo substituída por narrativas seculares de progresso, né, de revolução, de racionalização, e aí a ordem passou a ser entendida não como reflexo da criação ou da vontade divina, mas como construção humana, né, como construção contratual, política, história. E Wegelin, por exemplo, vai denunciar essa substituição como uma forma de gnose secularizada. Então você vai ver que o homem moderno, ao recusar-se à sua posição de criatura aberta ao mistério, né, ele tenta impor essa ordem à realidade a partir de sistemas ideológicos fechados. E essas gnoses modernas, como o marxismo, o positivismo, né, o progressismo, não são apenas erros filosóficos, são apostas escatológicas rivais que oferecem salvação dentro aqui, do nosso contexto histórico e rejeitam qualquer tipo de transcendência. E é dentro desse sentido que a ideologia moderna tem estrutura religiosa, né? Você vai ver que o diagnóstico da queda aqui, desigualdade, opressão, ignorância, né? Todo sentido redentor coletivo a partir do partido, da classe, da revolução, da ciência. Você vai ver um juízo eminente com a questão da revolução política, da revolução técnica, da revolução cultural. Tudo isso aponta para esse
reino vindouro, que é basicamente a utopia comunista, sociedade democrática perfeita, um futuro sustentável. Tudo isso aponta para essa escatologia terrena. Trata-se aí de uma paródia secular de narrativa bíblica, no qual Deus é substituído pelo Estado, a cruz pela política e a graça pela ação social. Aí as consequências dessa idolatria da história é a destruição da linguagem, da autoridade e da consciência. E obviamente que o Estado surge como uma religião, só que uma religião sem transcendência, né? E essa crítica, ela demonstra como o Estado moderno, ao assumir funções simbólicas, morais, vai transformando a religião civil como algo totalizante. Não mais limitado à segurança e administração da justiça, o Estado então passa a educar consciências, impor valores, definir identidades e regular até mesmo a linguagem. Essa transformação, ela ocorre especialmente por meio da educação, da legislação cultural e também da política de reconhecimento. Em vez de mediar conflitos legítimos, então o Estado assume o papel de juiz moral absoluto, mesmo sem base transcendente para isso. E com isso, todas as instituições são atraídas ao seu campo gravitacional. E aí a igreja, em especial, ela é pressionada a adaptar-se ou então a silenciar-se. E o alerta aqui para a igreja é que a igreja não está isenta, né, do risco da assimilação. Muitas comunidades cristãs, ao buscar relevância ou mesmo aceitação cultural, absorvem essas categorias ideológicas que contradizem a fé bíblica. Então a justiça se torna redistribuição compulsória, liberdade se torna autonomia absoluta, a missão se torna ativismo político, aí a fé se torna engajamento social, e ao fazer isso a igreja perde o seu papel profético e torna-se apenas mais uma voz de mercado das ideologias. A grande questão é que a escatologia adventista ela surge como uma resposta profética a essa gnose moderna. E aí a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com a sua ênfase na escatologia e na autoridade das Escrituras, ela está exatamente posicionada de forma única. Eu digo isso porque ela vai resistir a essas distorções. A sua leitura das profecias de Daniel e Apocalipse, né? A sua doutrina do juízo investigativo, a sua pregação sobre a volta de Cristo, tudo isso configura uma teologia da história que recoloca Deus no centro da narrativa. E diante da gnose moderna, a escatologia adventista afirma que o juízo pertence a Deus, não ao partido. A redenção é pela graça, não pela revolução. A verdade é revelada, não é construída socialmente. A igreja é remanescente profético, não é um instrumento de transformação política. E essa escatologia não é escapista, mas ela é engajada, ela orienta a missão, ela disciplina a estrutura e ela protege a linguagem. Então ela impede que a igreja se torne funcionalista ou ideológica, ela se mantém aqui como sinal visível de uma ordem invisível que vai se manifestar plenamente com a vinda do reino. Então essa ordem escatológica adventista ela vai moldar tanto a estrutura quanto a autoridade e, acima de tudo, a missão no tempo do fim. Quando você olha a estrutura adventista, ela é um reflexo dessa ordem escatológica. A igreja adventista possui uma das estruturas eclesiásticas, você pode ter certeza disso, mais organizadas do mundo protestante. Ela é composta por igrejas locais, campos, associações, uniões, divisões, uma associação geral, e essa estrutura, pessoal, não é apenas administrativa, ela é uma manifestação concreta da teologia da ordem escatológica que a igreja professa. Diferente de modelos episcopais ou mesmo congregacionalistas ou carismáticos, a estrutura adventista ela busca refletir essa unidade doutrinária global, uma representatividade local e cultural, uma submissão à autoridade das Escrituras, né? Princípio bíblico de que tudo com decência e ordem, conforme 1 Coríntios 14. E essa ordem visível é o inverso da desordem ideológica moderna, porque ela testemunha que é possível viver em comunhão sem uniformidade, com autoridade sem autoritarismo, com estrutura sem institucionalismo. Em um mundo completamente fragmentado por tribalismos, ideologias, individualismos, a unidade espiritual e organizacional da IAGE é, por si só, um sinal escatológico. Ela é uma antecipação dessa comunhão final dos remidos. Então, quando você olha as comissões da igreja, as assembleias eclesiásticas, elas são como um ato profético. Qualquer assembleia da igreja, desde o nível local ao nível de associação geral, né, no nível regional ou mundial, não é uma mera reunião deliberativa. Ela é, ou deveria ser, um ato litúrgico, um espaço de escuta da voz de Deus por meio da palavra, da oração e do Espírito Santo. E quando a igreja se reúne para deliberar, ela o faz sob o pressuposto de que Cristo é o cabeça do corpo, que a missão deve orientar toda a decisão. E por isso,
A liderança é vocacional, ela não é política. As decisões elas devem ser precedidas de jejum e oração. A unidade deve ser mantida sem abrir mão da verdade. E a autoridade é exercida em espírito de serviço, não de controle. Aí a Assembleia, nesse sentido, ela é um microcosmo escatológico. Ela antecipa o juízo final, na qual a igreja é chamada a discernir com humildade e coragem o caminho da fidelidade. Aí você vai ver que a liderança também aponta como serviço escatológico. A liderança adventista em qualquer nível é entendida como ministério e não como carreira. O modelo é o de Cristo, que lava os pés dos discípulos. O pastor, o ancião, o administrador, um departamental, um professor, um coordenador, todos estão sob a mesma autoridade da palavra e da missão. Em um tempo em que liderança virou espetáculo, o marketing virou estratégia, o adventismo ele é desafiado a formar líderes com consciência profética, com submissão à escritura, com integridade moral, com espírito de serviço. E a autoridade espiritual não é uma função do cargo, mas da coerência entre fé, entre vida e missão. Aí você vai perceber que a liderança ela não impõe, ela instrui, ela exorta, ela edifica, ela protege o rebanho. Então você vai ver que o último elemento é a missão como resistência cultural. Então você vai perceber que a missão adventista, expressa na tríplice mensagem de Apocalipse 14, é profundamente contracultural. Ela proclama o evangelho eterno em um mundo completamente relativista. Ela fala da hora do juízo em um mundo sem verdade. Ela fala da adoração ao Criador em um mundo que adora a criatura. E essa missão ela não pode ser diluída em discursos humanistas. Ela não se adapta a modismos sociais. Ela é urgente, ela é universal, ela é escatológica. A missão não é uma campanha, pessoal. Ela é a identidade da igreja. E no tempo de guerras culturais e batalhas simbólicas, a igreja adventista não precisa tomar partido. Ela precisa proclamar a verdade, ela precisa formar discípulos e viver como povo remanescente. Então você vai perceber que o elemento da educação, da liturgia, da linguagem, surge como trincheira da ordem escatológica. Quando você olha a educação adventista, como formação para o discernimento, você vai perceber que o nosso sistema educacional é uma das maiores expressões visíveis de sua escatologia. Com milhares de instituições em mais de uma centena de países, essa rede não tem como fim formar apenas bons cidadãos, mas preparar testemunhas do reino de Deus. A educação adventista não pode ser neutra, pessoal. Ela precisa ser profundamente bíblica, espiritualmente orientada e culturalmente crítica. Porque em tempos em que a pedagogia é usada como instrumento de engenharia social, a escola adventista deve ser um espaço de formação integral que enraiza o aluno na escritura, que fortalece a cosmovisão bíblica, que desmonta os ídolos ideológicos da cultura e então prepara para servir a Deus em qualquer vocação. A fidelidade educacional não está em repetir slogans religiosos, mas em cultivar uma mente transformada pela verdade. O aluno deve sair da escola adventista não apenas com habilidades, mas com identidade profética e senso de missão escatológica. Então você vai entender que a liturgia, e a adoração são ensaios desse reino. A adoração pública da igreja não é apenas uma atividade comunitária, é um ensaio escatológico. A gente precisa entender isso. Cada sábado é antecipação do descanso eterno. Cada cântico, oração e leitura bíblica prefiguram o culto celestial, conforme você vai encontrar em Apocalipse 4 e 5. Por isso a liturgia adventista deve ser profundamente bíblica, reverente, significativa. Ela precisa ser centrada na palavra, ela precisa refletir o caráter santo de Deus, ela precisa comunicar a seriedade da adoração e evitar então o entretenimento e o emocionalismo superficial. E no tempo em que o culto se tornou um produto cultural, ajustado ao gosto do consumidor, a igreja precisa resistir. O culto não é para agradar o homem, mas para glorificar a Deus. Ele forma o caráter e molda o imaginário. E uma liturgia fraca forma uma igreja fraca. Uma adoração bíblica, pelo contrário, forma uma igreja profética, sólida e fiel. E então é importante a gente levar em consideração também a linguagem como campo de batalha espiritual. O Wögli vai enfatizar que uma das primeiras vítimas da ideologia moderna é a linguagem. As palavras elas são esvaziadas, elas são reconfiguradas e até reaproveitadas por projetos ideológicos. Nós temos a palavra justiça, liberdade, inclusão, amor, opressão. Tudo isso são redefinidos até se tornarem irreconhecíveis. E a igreja, se deseja permanecer profética, ela precisa proteger o seu vocabulário. Então muita gente às vezes chega para mim, não, mas olha, esse termo tal. Precisa entender a etimologia do termo, você precisa entender a raiz do termo, quando ele foi cunhado, por que ele foi cunhado. Quando as pessoas entendem, por exemplo, o termo missional, elas ficam, uau, isso aqui é muito profundo, isso aqui tem um contexto. Estou dando um exemplo de uma palavra que muitas vezes é deturpada em nosso contexto.
ou mesmo o desuso ou a fragmentação da palavra discipulado. Então, usar as palavras da Escritura com fidelidade e clareza é parte desse processo. A gente precisa recusar absorver termos ambíguos sem teologia crítica. A gente precisa ensinar os membros a discernir a linguagem do mundo e a linguagem do reino, né? Então, quando você fala justiça na Bíblia, é fidelidade à aliança e à lei de Deus, não mera equidade distributiva. Quando a gente fala liberdade, é libertação do pecado para servir a Deus, não autonomia radical. Então, quando a gente fala missão, é proclamar o evangelho eterno, não promover bem-estar emocional. Então, quando a igreja perde a linguagem, ela perde a profecia, ela se torna inofensiva. Mas quando ela preserva a sua linguagem, ela forma consciência, ela molda imaginário e ela testemunha a verdade. É muito importante entender que a família é o reduto de proteção e discipulado como resistência escatológica. A célula mais básica da igreja é a família, e é nela que se forma ou se perde o senso de ordem escatológica. Então muita gente está buscando a ordem num culto, na liturgia e tudo. Tudo isso é parte, mas se você não desenvolver isso dentro do seu contexto do lar, que é a base, a célula, tudo isso vai ser perdido. E é ali, na família, que se forma ou se perde esse senso de ordem. Então famílias sólidas são trincheiras, pessoal, contra a cultura do caos, né? Contra essa cultura do individualismo e da imoralidade. Porque a família é que educa para a paciência, para a fé, para a esperança. O discipulado, por sua vez, é o processo pela qual a escatologia se torna vida. Não basta ensinar doutrina, é preciso formar caráter. Discipulado não é um programa, é convivência, é testemunha, é orientação, é correção, é maturidade. Um discipulado escatológico ensina a viver com um propósito eterno, a servir com humildade, a amar com verdade, a esperar com fidelidade. E famílias discipuladoras e discipulados familiares são juntos estratégias escatológicas da resistência no tempo do fim. E eu quero chegar ao final desse episódio chamando a atenção para você para o elemento Maranata como ordem, né? O elemento como fidelidade e resistência. A cruz surge contra a utopia. São duas escatologias inconciliáveis. Nós vivemos numa era em que o coração humano, ao rejeitar a escatologia bíblica, cria sucedâneos temporais, ideologias, projetos sociais, revoluções, sistemas. Mas todos os projetos escatológicos sem cruz terminam em frustração ou tirania. E como afirmava C.S. Lewis, aqueles que colocam o céu fora de vista acabam perdendo a terra também. A escatologia adventista, ao manter a cruz no centro da história, resiste a essas seduções. Ela proclama que o mal é real, que o juízo é certo, que a redenção é possível e o reino é garantido. A esperança não é em reforma política, mas no retorno glorioso de Cristo. A missão da igreja não é civilizar o mundo, mas preparar um povo santo, fiel e vigilante. E então a fidelidade se torna como uma forma de revolução espiritual. No tempo do fim, ser fiel à verdade é um ato mais subversivo possível. E em meio à idolatria institucional, ao totalitarismo cultural e ao colapso moral, a igreja adventista é chamada a pregar a doutrina com coragem, adorar com reverência, ensinar com clareza, discipular com intencionalidade, organizar-se com santidade. A verdadeira revolução é a fidelidade, pessoal. É manter-se firme quando tudo oscila. É dizer a verdade quando a mentira é consenso. É esperar o reino quando todos perseguem a utopia. É viver em ordem mesmo quando o mundo mergulha no caos. E então a missão da igreja está diante dessas duas espadas. A igreja adventista não é o Estado, mas também não é irrelevante. Ela é uma testemunha profética no meio da história. Ela não governa pela força, mas influencia pela santidade. Ela não legisla, mas ela proclama. Ela não se confunde com os poderes deste século, mas ela também não se omite diante da injustiça. Ela vive entre as duas espadas, entre o espiritual e o temporal, mas ela sabe que só uma espada é eterna. Só uma espada é eterna. E por isso a sua lealdade é a Cristo. A sua missão é formar um povo que o aguarda com alegria e fidelidade. Por isso o chamado do Maranata. Essa é a última palavra sobre a ordem. A palavra final da igreja não é o progresso, revolução, eficiência, inclusão, nem mesmo impacto. A última palavra é e deve sempre ser Maranata. Vem, Senhor Jesus. Essa palavra é um ato de fé. Crer que ele virá. É um ato de resistência, recusar a idolatria da história. É um ato de santidade, preparar-se com vigilância. É um ato de missão, porque é proclamar com urgência. Dizer Maranata, pessoal, é proclamar que a ordem verdadeira virá do alto e que a igreja é sua antecipação profética. A fidelidade não é fuga, é combate. A esperança não é ilusão, é certeza. E a missão não é atividade institucional, ela é uma vocação eterna. Amém? Por isso,
o nosso apelo nesse episódio é: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Te espero no próximo episódio.